Tudo pode acontecer. Fala baixinho, que senão a Márcia vai vir aqui da nele. Não, deixa A quieto. vida é dinâmica. Dinâmica. No máximo uma Mônica Levinsky, no meu caso. Opa. Tem lugares agora que tá proibido de fumar, hein? Hã? Tem lugares que é proibido de fumar agora, charuto. Vai. Valeu. Vai, Taigor! Vai lá, Taigor. Ô, Marcão. Fala do Inter. Taigor. O Inter, vulgo o D'Alessandro, né? O D'Alessandro ontem tomou conta de todo o noticiário do Internacional. Ele anunciou que não vai renovar contrato com o Inter. Uma longa entrevista coletiva onde ele tentou explicar as razões. E a impressão que eu fiquei, pelo menos, é que o D'Alessandro não fica no Inter porque ele quer jogar. Ele chegou a citar que esperava mais oportunidades vindas do Eduardo Cudê, que manifestou isso ao técnico argentino. Ele disse que não vai jogar, por exemplo, no Celta de Vigo, e isso ele tem certeza, porque existe uma incompatibilidade entre o jogador D'Alessandro, o técnico Eduardo Cudê, apesar deles serem amigos. Na longa entrevista, o D'Alessandro disparou contra um monte de gente, contra a imprensa, contra conselheiros, pediu mais união do clube, mas deixou claro que não está saindo por desavença com um grupo de jogadores, com a comissão técnica, com a atual direção ou até pelo momento do clube. Mas sai magoado, né? Sai magoado. porque quer novos desafios. Ele Sai mostrou uma magoado certa com mágoa em muita alguns gente. pontos, sim. Com dirigentes, com conselheiros, com jornalistas, Sim. com alguns torcedores. Sai magoado, Alessandro. Disparou, abriu a metralhadora ontem, meteu bala, hein? Isso, ele disparou contra bastante gente ontem, o Marcão, mas ele disse que não foi essa a razão dele estar saindo. Ele não disse exatamente que quer sair por causa da falta de oportunidades, mas ele chegou a dizer em determinado momento que vai buscar outro desafio onde ele possa mostrar o valor dele, onde ele pode mostrar que ainda pode ser um jogador útil. Em diversas vezes ele citou que não teve nenhuma lesão nesse ano, citou o número de jogos que atuou nesse ano, foram 35, disse que está satisfeito com os números dele ao longo das últimas temporadas, principalmente por ele ser um jogador de 40 anos. O que eu senti foi isso. O D'Alessandro acredita que pode ser melhor aproveitado, acredita que pode render um bom futebol e vai buscar um clube que acredite nesse bom futebol do D'Alessandro. Onde é que será que ele vai jogar, hein? Será que vai jogar na Argentina? Eu acho que é Racing. eu acho que é por aí. Racing. Ele é torcedor do Racing, né? Ele não é River Plate? Não, ele quando criança era torcedor do Racing. Ah, Ele vai ser anunciado no Racing e vai dar um pau no River Plate. é. Pode ser? O Racing é maior que o River Plate? Não. Não. Não, ele disse aqui que o River era maior que o Boca. Sim, isso ele disse. É. Então ele deve Mas o achar Racing, isso. o Racing é uma ligação até mais afetiva, né? Porque ele era torcedor Um grande do clube. quando Muito criança. legal. Grande Eu clube, também acho ganhou uma legal. Libertadores. Aliás, o Flamengo joga hoje com o Racing, né? Com um Racing de Tem o hoje. cilindro. No cilindro de Avejaneda. Era o time do Juan Domingo Perón. Isso. E do goleiro do Grêmio, aquele ex-goleiro Serras. Serras. Sim, sim. Lembra, Marco Antônio, que nós encontramos o Serras numa confeitaria? Tomamos um café com ele lá. É mesmo, eu não tô lembrado. Ah, mas então te lembro, não tem problema nenhum. Não tô lembrado. Mas tu estavas comigo. É? É. Fomos Eu tô fazer ficando um velho, jogo. tô esquecendo. Fizemos Isso um aí- jogo que o Grêmio virou contra o Racing. Isso aí é um perigo, Marcão, quando tu fala com a namorada. Fala, tu te lembra aquele dia que a gente foi em tal lugar? Não lembro. Talvez já não tenha tô sido assim, comigo. ó. E aí tu te entra numa... Eu tô que nem aquela piada. Eu chego pra minha mulher e falo assim: oi, me alcança o arroz, querida. Pode ferver uma água pra mim, querida. Faz um chá, meu pra não amor." errar o nome, né? Pra não errar o nome, que eu não lembro mais. Não é fácil, não tá fácil essa vida aí. Não tá fácil. Tá bom, é isso então de Inter? É isso. Tem que ir pra televisão também, né? É isso, Marcão. O Inter que hoje realiza o último treino antes do jogo decisivíssimo. Nem existe essa palavra, mas eu inventei aqui. Decisivíssimo contra o Boca Juniors amanhã. É decisão, né? Decisão contra o Boca começa amanhã no estádio Beira-Rio. O Inter que deverá ter o retorno do Rodrigo Moledo. Essa é a principal informação enquanto a time que vai enfrentar o Boca. Hoje deve sair o resultado também do Abel Braga, para saber se ele já negativou do Covid-19, se vai poder dar o treino hoje e estar à beira do campo amanhã. E o Danilo? Danilo tá com positivado. Covid. Tá com Covid. E aí o Inter, por enquanto, não houve um anúncio de estar negativado o Daniel nem o Kehler.
O Inter iria para o jogo contra o Boca com o Marcelo Lomba e o Emerson Júnior, sendo goleiro reserva. Eu tenho um amigo, o Elvio, que ele diz o seguinte: se eu encontrar, se for embarcar no avião e o Danilo Fernandes estiver para entrar no mesmo avião, não subo, porque é um cara muito azarado. Agora que ele podia entrar no time do Internacional, porque talvez pudesse haver uma troca, né? Porque o Lomba tá mal, não tá num bom momento. Ele disse, pô, o cara pega o Covid-19, é muito azar. É azar. É muito azar. Então tá, Igor. Obrigado, hein? Valeu, Marcão. Beijo. Beijo, valeu, obrigado. Vamos deixar para começar os debates depois do intervalo comercial, pode ser, gurizada? Porque o nosso tempo está quase em cima da hora para fazer o intervalo. Então vamos fazer aí, vamos antecipar aí em 2 minutos o intervalo e depois nós voltamos para debater. O D'Alessandro só não citou o Paulete ontem, mas teve um momento que eu achei que ele ia falar. Já voltamos para debater esse e outros assuntos aqui. Aqui na Jardine Chevrolet, a Black Friday já começou. Juros zero para toda linha. E pagamos tabela FIP no seu usado. E ainda, Onix com parcelas de R$ 499. Nova Tracker Turbo 2021 com parcelas de R$ 999. Venha aproveitar a Black Friday e saia de carro zero. Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança. Olá, meus amigos. Aqui fala Cláudio Duarte. Foram muitos anos frequentando vestiários e convivendo com as queixas dos colegas pela dificuldade em manter a higiene dos pés e os cuidados com as assaduras causadas pelos uniformes suados. Como usuário, indiquei o talco pó pelotense aos parceiros. Problemas solucionados, vestiário sem queixas, foco só na vitória. Hoje o talco pó pelotense continua sendo o meu protetor e de toda a minha família. Talco pó pelotense. Este é de confiança. Empreendedor, você não está sozinho. Conte com as consultorias online do Sebrae RS para fazer a gestão do seu negócio. O atendimento é remoto, personalizado e focado nos resultados que você e sua empresa precisam neste momento. Acesse a Debate. De volta com o apito final aqui na Bandeirantes, meio-dia 32 minutos, a temperatura é de 31 graus nesse momento na capital gaúcha. Na Jardine Chevrolet, Black Friday já começou. Juros zero para toda a linha e tabela FIP no seu usado. Onix com parcelas de R$ 499. Nova Tracker Turbo 2021 com parcelas de R$ 999. Aproveite a Black Friday e saia de carro zero. Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Para nós, das tintas Renner, a cor é um elemento emocional que gera uma conexão duradoura entre as pessoas e através de cada lata inspiramos você a tornar a sua vida melhor e mais colorida. Tintas Renner conectada com as cores da sua vida. Eu acho que o Paulete deve ter ficado satisfeito ontem com o anúncio do D'Alessandro, hein, Paulete? Olha, Marcão, primeiro o D'Alessandro falou algumas verdades. Isso é inegável. Mas você sabe a minha opinião. Ele deveria ter feito isso há 3 anos atrás, porque faz 3 anos que ele recebe sem dar nada em troca. Mas acho que ele foi, ao invés de fazer uma saída de um líder, como ele se auto-intitula, ele saiu atirando para tudo que é lado, na imprensa, que a imprensa que sustentou o D'Alessandro até agora sem jogar, porque ele dizer que jogou 35 partidas e não se lesionou. Mas como é que vai se lesionar se joga 10 minutos caminhando em campo? Eu achei bem deselegante a atitude dele. Eu sei que as tietes todas adoraram, porque o D'Alessandro é craque. Para mim, você sabe a minha opinião, ele foi um bom jogador, mas nunca foi um craque. Nunca foi do nível de Falcão, Carpegiani, Figueiredo, Gamarra e tantos outros. Mas ele teve a sua importância. Eu não gostei de algumas verdades que ele diz, tipo a destruição política do Internacional, mas não gostei da forma como ele saiu atirando para tudo que é lado, como se ele fosse uma vítima e como se ele não fosse também responsável por muito que aconteceu lá. Olha, eu acho que
na questão política, assim, ele não tinha nada que se meter, né? Ele deveria... Eu até coloquei no meu canal no YouTube, quando fiquei sabendo da entrevista, que ele anunciaria o fim de um ciclo. Eu coloquei uma interrogação. Eu esperava isso ou uma remobilização para o jogo do Boca Juniors. Então achei, num momento totalmente fora de contexto, poderia esperar o fim do ano, sair numa boa, fazer agradecimentos e tudo mais. Também vejo que a imprensa tem muitos erros em relação ao D'Alessandro, de algumas pessoas da imprensa que idolatraram muitas vezes, e outros criticavam pelas costas, e na frente dele, como ele disse, teve um jornalista de jornal, nada a ver com o Fabiano Baldasso, como alguns estavam dizendo, fez uma matéria em 2009 pelo salário dele, depois foi trabalhar no Inter e foi cumprimentá-lo. Quer dizer, nós da imprensa também não somos santos. O D'Alessandro, ele botou para fora muita coisa ontem, né? Eu acho que não precisava isso. Mas, enfim, já que ele colocou, eu achei importante, até o Tiger comentou agora há pouco, sobre a questão da possibilidade dele jogar no Celta, que ele tem compatibilidade com o Cudê, né? Interessante isso, hein? Eu só vou dar mais uma bicada aqui e liberar para os outros colegas. Não, que é isso? Não, a gente cobra aqui quando o Renato concede as entrevistas e generaliza. Então a gente, por coerência, tem que cobrar do D'Alessandro o nome dos jornalistas. Que ele colocou ontem todos os jornalistas numa mesma panela. Estavam me perguntando quem era o jornalista. E eu respondi, não sei quem é. Não sei de quem ele está falando. Não, eu sei, mas eu sei não quem é o Fabiano Baldasso. Não é. Eu sei quem é, mas eu não... exatamente, não é o Baldasso. Eu sei quem é muito bem, mas eu não sei quem tem que dizer. Quem tem que dizer é o D'Alessandro. Claro, não somos nós que temos que dizer. Tem razão. Agora, o D'Alessandro, ele não tem obrigação nenhuma de saber, Marco Antônio, como é que funciona a redação de um jornal, porque o repórter, eu sei também que é o repórter, eu sei também qual é o jornal, ele é pautado. Há sempre 2 reuniões de pauta antes que os repórteres saiam às ruas para fazer a matéria, e nessas reuniões é que o editor estabelece a matéria que vai ser realizada, escolhe o repórter para realizá-la. Então não é. O repórter evidentemente participou também, mas não partiu da cabeça do jornalista fazer aquele levantamento. Porque às vezes acontece muito o seguinte também, Marco Antônio, isso as pessoas às vezes não sabem, e não é nem o editor de esportes, é bom deixar claro isso. Às vezes o editor, o diretor de redação, ele tem identificação com o clube A ou o clube B, porque o futebol é o seguinte, Marco Antônio, numa redação de jornal, todos os editores metem a mão no esporte. Mas o esporte não pode meter a mão na editoria de economia, na editoria de política, na editoria de geral. O futebol é a casa da mãe Joana. Como todo mundo tem o seu clube, todo mundo mete a mão no esporte, e o diretor de redação também tem o seu clube do coração, às vezes está revoltado com o jogador, no caso específico do D'Alessandro, e pensa assim, bom, eu vou acabar com esse cara. Aí escolhe, repórter X, tu vai lá e me faz um levantamento e publica aí. O D'Alessandro não tem obrigação de saber essas coisas, mas como todos nós sabemos, é importante que se diga isso aqui. Pois e é, Benfica. Em relação ao D'Alessandro... Mas ele, desculpa, Benfica, na hora, em algumas situações, ele é muito bem assessorado, né? Principalmente para ser pilhado. Ele tem assessor para isso. Então, o assessor, que é jornalista, poderia dar uma explicação para ele. Exatamente, mas não tem, porque eu até tenho pena, Sérgio, e agora eu vou dizer, tenho pena mesmo, porque muitas pessoas, muitos colegas nossos, não sei se tantos assim, mas alguns, eles fizeram do D'Alessandro o seu sustento de vida. Então, no momento em que o D'Alessandro encerra a sua carreira, ele sai do Internacional, essas pessoas que se abraçaram no D'Alessandro,
e faziam até um trabalho de secretário particular, e até no banco pagar contas para o D'Alessandro. Até tenho pena dessas pessoas sobre o que irão fazer agora. Evidentemente que não vou citar nomes aqui. Mas o D'Alessandro, ele faz um favor às próximas direções do Internacional, que a cada renovação de contrato sempre ficava com aquele peso, puxa, renovo ou não renovo? Se não renovar, vão pegar no meu pé. Então o D'Alessandro fez um favor já para as futuras direções coloradas, ele mesmo encerrando seu compromisso com o clube. Isso é verdade também. Também é verdade. Não que tu tenha dito alguma coisa meus amigos, boa tarde, que não seja bem? verdade, mas é verdade, porque tem muita gente que ficou dependente do D'Alessandro aqui em Porto Alegre. E ele resolve uma questão que estava mal resolvida, quem é que vai dizer para o D'Alessandro que ele não pode mais continuar no time do Internacional? Foi bom. Ele fez um favor, agora acaba Fez um essa favor. história toda e o Inter segue em frente. Boa tarde, Noite. tudo bem? Tudo jóia. Tudo tranquilo? Olha, Marco Antônio, Sérgio, Benfica, Paulette, ouvintes da Band, eu não fui surpreendido. Eu achei que o D'Alessandro ia fazer o que ele fez com uma diferença. Eu achei que ele ia anunciar a sua aposentadoria, que é o que ele deveria fazer. Mas ele entende que pode jogar, aí também é um problema dele. Eu acho que a carreira dele acabou. Agora ele entende que pode jogar, tá certo, é ele que determina isso. Eu ouvi atentamente a entrevista, mais de uma vez até, para entender bem. E acho que a entrevista ela tem um pouco de conotação política, onde, concordo com o Sérgio Boas, jogador de futebol não deve se meter, empregado não deve se meter em disputa de patrão. Isso é uma coisa que eu aprendi a vida inteira. O empregado não tem que se meter nisso. Ele é um empregado do clube. Outra coisa, o D'Alessandro nunca fez favor ao Internacional. Ele sempre recebeu e recebeu bem, e merecidamente. Então, é uma relação que existe dos profissionais para com as empresas de prestação de serviço, não de devoção. Eu, como não sou torcedor nem do Inter, nem do Grêmio, eu me sinto bem a caráter e bem a cavalheiro para falar. O D'Alessandro, ele foi um bom jogador, ele fez um bom trabalho no Internacional durante muito tempo. Concordo com o Paulette, nos últimos 2, 3 anos, ele, por falta de condições físicas e em determinados momentos, condição técnica para exercer algumas funções, ele não vem jogando no Internacional, e a imprensa, que ele critica muito, tem mantido ele no Internacional, porque tem muita gente que, por além de ser da imprensa, também tem simpatia pelo Internacional e gosta do futebol do D'Alessandro e gosta da figura, de tudo que ele representou para o Internacional, criticava outros de forma muito mais ácida do que a ele dentro do campo. Não me interessa se o D'Alessandro ganha 1 milhão ou ganha R$1.000. Isso é problema dele e de quem paga para ele. Me interessa é o jogador dentro do campo. E dentro do campo, nos últimos tempos, ele tem demonstrado para mim que não tem condições de ser titular no Internacional e em nenhum clube de primeira linha que queira ganhar alguma coisa no futebol brasileiro. Ele não tem mais condições físicas. E é muito ruim quando a pessoa não sabe reconhecer a hora de parar. Eu acho que é muito ruim. Mas como eu disse antes, isso é um problema dele. Se ele acha que ele tem condições de estar jogando ainda em alto nível, é problema dele. Os últimos treinadores do Internacional acharam que não. Inclusive o Eduardo Cudê, que era amigo dele. Achou que não. O Abel acha que não. O Papito achava que não. Mas se ele acha que ele tem condições ainda de jogar em alto nível, problema dele e de quem o contratar. Aliás, agora, jogar a imprensa toda no mesmo buraco é uma atitude oportunista, e que eu acho que, no mínimo, não é elegante. Não foi.
O Sérgio, onde é que tu... Eu não sei se foi uma informação, um sentimento teu. Se é informação, eu não cheguei a observar isso, não cheguei a ouvir isso. Tu disseste que ele pode jogar no Racing, é isso? Não, mas ali foi uma dedução minha. Ah, tá. Não é informação. Não, Sérgio. Eu não O Sérgio sabia. disse isso porque ele é Racing de coração, né? Sim. Ele sempre disse, então nada melhor do que daqui a pouco ele encerrar a carreira no Racing, né? O Bagé tem o sentimento de que ele vai para o Atlético Mineiro com o Sampaoli. Ah, é? Eu Fazer acho o que quê, não. hein? Sei, Fazer o quê, hein? São A amicíssimos. característica de jogo dele não se adapta a esse modelo do Sampaoli. Agora eu pergunto, essa direção do Internacional, quando se reuniu em Puerto Madero, é isso, né? Aquele núcleo maravilhoso de Buenos Aires, em conversas com o Eduardo, que ontem eu aprendi, é Cudete, segundo o D'Alessandro, né? Eu não sabia. Eu dizia Cudê, mas ele disse Cudet. Então agora vou pela pronúncia correta. Quando a direção do Internacional se reuniu com o Chacho, eu acho que ali já tinha que ter sido traçada uma diretriz. O cara poderia ter dito, não quero contar com o D'Alessandro. Vocês já tirem o D'Alessandro do elenco para não me causar nenhum tipo de problema. É verdade. Fala logo. Ficaram se reunindo, estavam maravilhados com o cara, que depois mandou, no meio do caminho, encerrou o trabalho dele aqui. Já tinham que ter tirado o D'Alessandro. Ele, para mim, ele não queria o D'Alessandro, escalou o D'Alessandro até lá na frente. E outra coisa, né? O D'Alessandro elogiou muito o Odair ontem. Só que tem o seguinte, né? O Odair preservava também o D'Alessandro. Em vários jogos preservava o D'Alessandro para entrar só no decorrer da partida. Ah, mas agora defendeu o Papito, né? Agora é fácil, né? Dizer, não, eu gostava do cara, o cara era um bom treinador, foi injustiçado aqui. Por que não, na hora, não foi lá e disse, olha aqui, ó, vocês estão equivocados, estão enganados. Ele era tão líder do grupo, podia ter defendido o Papito, né? Até o Renato entrou ontem, ele disse que não gostava de algumas atitudes do Renato, né? E depois elogiou o Renato, chamando o Renato até de irmão. Não, mas ele elogiou, mas o Sérgio, ele elogiou o Renato quando lhe convinha. Sim. Quando a ideia do Renato fechou com a dele, aí ele elogiou. Claro. Isso é oportunismo. Tem razão. Eles passam, Sinote, se você observar, os dois passam conversando nos clássicos. Outra coisa, isso aí, já vai vir o intervalo aí, Marco Antônio. Só para finalizar, outra coisa, isso aí de paixão pelo clube, eu sou colorado, eu sou mais colorado. Ele pode ser colorado, não tem problema. Ele ganhou muito bem para jogar no Internacional o tempo que jogou. O Renato tem entrevista gravada aí para Glória Maria, quando ele disse que o time do coração dele era o Flamengo. Então isso aí passou batido. Hoje ele é técnico do Grêmio, todo mundo gosta, a torcida do Grêmio adora ele, e ele ganha muito bem no Grêmio também. Então a relação ela tem que deixar de ser passional e passar a ser encarada só como profissional. Torcedor do Inter mesmo é aquele que compra material do Inter, é sócio, paga a cadeira. Esse é o verdadeiro torcedor do Internacional. Quem paga, não é quem recebe. Eu estranhei que ele não citou o Fernandão, viu? Bom, pois é. Saudoso Fernandão. Eu não estranhei, ele derrubou o Fernandão, ele liderou, liderou a queda dele. Não, eu estranhei no seguinte sentido, que ele esqueceu de propósito. Sim. Sim. Claro. É como disse o Sinote, é quando lhe convém, né? Bom, no dia a dia, não esqueça o seu toque papelotense. Excelente na higiene diária, combate os maus odores, assaduras e brotoejas, dando aquela sensação de conforto e bem-estar que você precisa. Agora também na versão aerossol, jato seco, ideal para proteção dos pés, mesmo de chinelos ou sapatos abertos, pois não deixa resíduos. Pó Pelotense, mais de 100 anos de qualidade, cuidando de você e da sua família. Na ABT você encontra toda a linha de material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV,
hidráulica e material de rede. Ligue 3018-3800 ou visite nossas lojas São Pedro 934 e Eduardo Prado 1941. Intervalo, nós voltamos já já com o apito final. Garoto, estamos de volta aqui no nosso apito final, faltando 6 minutos para 1 da tarde. A temperatura é 31 graus em Porto Alegre. E vai subir mais a temperatura ainda. Apito final para BT, Pó Pelotense, Tintas Renner e Jardine. A hora certa e a temperatura para isso filme reduz o custo para manter o seu ambiente confortável. Agora com esse calorão todo, coloque uma película Insufilme na sua casa para proteger desse bafo, desse calor, do sol que queima. Ligue aí, ó, para 51-30-21-23. Skin leve e saborosa, beba com moderação. Olha, daqui a pouquinho tem os recados aí. Mande seu recado para 980-610949. Hoje tem Libertadores América. Não sei se vocês querem continuar falando sobre essa questão do D'Alessandro, que está repercutindo bastante. Olha, para mim, eu respeito. Para mim é pauta vencida. Ai. Tá vazando um som aí no fundo. Ó. Eu não tô ouvindo. Boletim, hein? É um boletim, né? Acho que é o Tiger dando um boletim aí no fundo. Eu não ouço, que engraçado, hein? Não, mas eu tô no rádio aqui, tudo que tá no ar, eu tô ouvindo. No rádio. Tô no rádio também. É. Fica pra te encerrar dessa paz. Eu sei que pro Paulette também esse assunto aí. Claro que tá encerrado. Eu só fiquei curioso para saber onde é que o D'Alessandro vai jogar. Qual é o time que quer o D'Alessandro? Eu acho que não será assim um clube de maior projeção. Não pode ser o Racing, né? De maior projeção, eles têm assim uma ambição, né? E fisicamente, o D'Alessandro não dá mais essa resposta. Então deve ser um clube eu acho que é médio, dos Estados Unidos, hein? Pode Mas ser eles também. não contratam mais, mais Marcão. exibição até às vezes, né? Como é que é, Mas nos Paulette? Estados Unidos eles não têm contratado mais esses veteranos, principalmente veterano como o D'Alessandro, que não consegue jogar nenhum tempo. Eu tô chutando, eu não sei onde é que ele pode jogar. Porque o futebol dos Estados Unidos, não sei se é tão competitivo quanto o brasileiro, o Vai argentino. jogar na Argentina. Pode ser, né? Pode ser. Ou no Uruguai, né? O Penharol, Uruguai, né? o Penharol está vivendo uma situação danada. Está num momento de muita crise. Talvez ele fosse Mas jogar. será que ele vai querer ganhar salário? Será que ele vai querer, com o atual momento do futebol dele, ele vai querer ganhar salário de primeira linha? Não, mas Acho que não pode, né? Mas isso, os jogadores argentinos já vêm para cá porque lá não pagam primeira linha nem para os caras que estão no auge. Imagina aí, burro ele não é, ele sabe que ele até pode querer, mas não vai receber, né? Não, ele tá rico, né? Pelas informações que se tem bom para ele, né? Ele tá bem, né? Eu acho que ele quer continuar jogando, aceitaria um salário bem menor para continuar jogando, né? Porque ele tá com a vida estruturada, né? Com a família, tudo certinho. O que é muito bom, né? Eu fico feliz. Fico feliz quando vejo que alguém venceu. Justamente por isso que ele não precisa jogar mais, né? Mas jogar aí... pedra no passado. Às vezes tem aquele negócio, tem jogador que tem dificuldade de parar, né? Mas é um direito dele também, querer seguir jogando, né? Claro. Não, claro. A gente pode até achar que ele não tem condições, mas é um direito dele. Não, ele não tem condição de jogar no Inter. Continuar jogando. Mas não é um direito dele não querer ser criticado, né? Não, mas outra coisa. Nós o criticamos aqui já. Já fizemos a crítica. E tu imagina daqui para frente. Daqui para frente a tendência é ele jogar menos e ser mais criticado. Mas o Sinote está preparado para isso, né, Sinote? Ele sabe que Eu é acho assim, que não. Eu também acho que não, Benfica. Eu acho que não. Pela entrevista dele ontem, ele não está preparado, não. Ele ainda acha que ele é o Pelé. Não, mas é que ele criou uma teia aqui sentimental, uma coisa que vai muito além dos gramados, e que achava que o colocava assim como uma pessoa imune a qualquer tipo de crítica. Em outro lugar que ele for, ele não vai ter essa relação assim
afetiva tão forte ao ponto de se julgar um super-homem. É que aqui se criou todo um mito em torno dele. Quando o cara acha que vira mito, acho que não pode ser criticado. Eu acho que é exatamente isso aí, Benfica. Acho que é exatamente isso. Só que o torcedor do Internacional comete um erro, que eu acho assim, um erro, porque quando tu falas em Gamarra, Figueroa, quando tu falas em Carpegiani, quando tu falas em Falcão, Fernandão, até... o D'Alessandro não é desse grupo. Índio, boa. Bolívar. O D'Alessandro não é desse grupo, pessoal. Isso aí é forçar a barra. Mas o torcedor gosta, estava sem ídolo. E eu acho que é isso que o Benfica falou mesmo. Ele se achou num nível... Não, eu jogo até os 40 anos no Inter e o que eu fizer tem que ser aplaudido. E não é isso aí. Ele está enganando há 3 anos já dentro de Paulete, tem uma coisa aí, Paulete. Tem uma coisa muito clara. E todos nós sabemos o que é. O que foi uma das causas determinantes também para o Kudê não ser aceito por uma parcela forte de torcedores colorados? Não ganhou o Grenal. O D'Alessandro ganhou muitos Grenais. Fez muitos gols em Grenais. Então, isso aí fica no imaginário do torcedor, né? Tem o lado bom, que é você ganhar Grenal, tem o lado ruim, que é você não ganhar Grenal. Então, também por isso, assim, é que o torcedor criou toda essa aura em torno dele. E isso é verdade. Isso aí é verdade. E é por isso que, bem ou mal, acho que ele até... 2018 não fez um gol de falta num Grenal. O Grêmio foi campeão em 2018, até contra o Brasil de Pelotas, a decisão, fez um gol de falta. Ele fez 9 gols. Gol de falta feito pelo Internacional nesse tempo todo. Ele fez 9 gols em Grenais. Isso pesa, né, Marcão? Claro. É um Mas número era bom saber expressivo. quantos Grenais ele jogou, quantos ele ganhou, quantos perdeu. Acho que 36 jogos, 36 Grenais ele jogou. Ele pode Ele fez 9 terminar gols. ainda. Claro que não vai dar tempo isso aqui que eu vou dizer, mas poderia ainda, se fizer 5 gols, terminar com a marca de 100 gols com a camisa do Inter. Que eu acho uma marca interessantíssima. Mas não tem Olha, o que eu acho que o Internacional tem que fazer um amistoso. Poderia fazer, não agora, mas quem sabe no final do ano, no início do ano que vem, quando houver uma possibilidade, faz um jogo festivo, comemorativo. Mas não tem como, né? Por quê? Tem jogo 23 de dezembro, 30 de dezembro. O Inter não joga nesses dias. Não, tá. Mas tem jogo direto. Um amistoso ali. Quando voltar o público ao estádio, que ele reclamou ontem, que uma das coisas que lhe deixa chateado é não poder se despedir do torcedor. Então, quando voltar o público ao estádio, aí, Internacional convida aí o River Plate, por exemplo, foi o time que ele jogou muito tempo, ou o Racing, que é o time do coração dele, faz um amistoso aí, vai lotar o Beira-Rio, e aí ele se despede do torcedor, leva uma placa, atleta laureado do Internacional, seja o que for, até logo, muito obrigado, e a fila anda, vamos adiante. Isso aí. Falando nisso, Marcão, eu acho que o Inter vai ganhar do contra o Boca amanhã. sindicato, viu? Para ele fechar os 100 gols. Fala, Paulete, o que é? O Sérgio tem boas ideias sempre, não? Ótimas ideias. Ótimas ideias. Bem mais ou menos. Uma ideia inoportuna essa. Aliás, basta olhar o YouTube dele, né? A gente aí vê um monte de coisa boa, né, Sérgio? Olha E aqui, o teu tá chegando, né? Tá chegando. O Internacional amanhã vai ganhar do Boca, viu, pessoal? Se o Abel escalar bem, né? Se o Abel escalar, e tá fácil escalar o time do Inter, eu não quero voltar atrás em discussões, mas tá tão fácil escalar o Inter que se ele conseguir errar a escalação amanhã... Bom, ontem eu disse que ele podia ter vazado já. Aí se ele conseguir errar a escalação, então aí realmente não vai ter saída. Mas é muito otimismo da tua parte, hein, Paulete? Mas eu vi o Boca jogar 2 vezes esse ano, viu, Marcão? Claro que eu estou desatualizado. Mas as 2 vezes que eu vi, não me assustei com nenhum jogador do Boca Juniors, viu? Nenhum.
Assim, o River, sim. O River, esse eu acho que é um grande time. Mas eu não acho o Boca um grande time. Mas o momento do Inter é que é preocupante, né? Mas esse é o momento de tu dares a volta. Esse é o momento de que tem bala na agulha e levantar a cabeça e ir pro pau. Não é o momento de baixar a cabeça e tomar outra bangornada. Eu acho muito difícil, embora também não esteja muito informado a respeito do Boca, mas estou bem informado a respeito do Internacional, né? E eu sei quais são as dificuldades que a equipe está enfrentando, questão de execução de jogadas dentro de campo, uma maneira de jogar que foi alterada, e acho que equivocadamente, não sei, me parece assim, bem improvável. Bem improvável. Não sei só aquela coisa, vamos lá, é Libertadores, é capaz de resolver nesse momento. E eu vejo o Abel assim completamente também desinformado. O Abel não sabia, até brinquei ontem, que o América Mineiro cobrava escanteio curto. Tomara que alguém tenha dito pro Abel lá de que maneira joga o Boca, para não ser surpreendido amanhã. Qual o time do Inter que Mas vai ele a pode campo, falar com Paulete? os assistentes dele. Pois é. Qual é o time que vai a campo do Inter, na tua opinião, Paulete? Não o que tu... Não que eu a tua gostaria. opinião. Olha aqui, até chegou um recado na hora aqui do Dario Cardoso. Dá o time aí, Paulete. Não, o meu time é tranquilo. O meu time é o Lomba, é a dupla de zaga. O Cuesta não pode jogar, né? Mas joga o Moledo e o Zé Gabriel, ou o Pedro Henrique. Nas laterais, numa, eu botaria o Rodinei, eu não sei se ele pode jogar. Na outra, o Léo Borges, não sei se está liberado, se não joga o Wendel. Agora, do meio para frente, eu não tenho dúvida nenhuma. É Dourado, Edenilson, Patrick, Maurício, Yuri Alberto e Galhardo. Yuri como o Sinote fala sempre, o Yuri como 9 e o Galhardo como 8,5, vamos dizer assim. Esse seria o meu time. Paulete, Diga. eu fui ver aqui os últimos 2 jogos do Boca. Ele perdeu pro Tajeres e pro Lanús. O Lanús ele jogou 2 com a baba, derrotas. viu, Marcão? Ele jogou com a baba Oi? contra o Lanús. Ele jogou com os reservas contra o Lanús. Ah, bom. Foi Mas na sexta não passada, né? não atenua muito, mas jogou com os reservas, porque eles estavam muito preocupados com esse jogo do Internacional. Sim. O Boca... Mas é que quanto à brasileira, esses caras jogam muito, né? Eles crescem. Olha, tomara que tu tenha razão, tomara que o Abel acerte, tenha assim uma quarta-feira iluminada para conseguir escalar o melhor para o time do Internacional. O Patrick pode jogar? Que eu saiba, está liberado. Então, se está liberado, deve jogar, né? Já treinou, inclusive. Então vai jogar, não há dúvida. Esse é um jogador que vai dar mais qualidade para o time do Inter, né? Claro. Esse é um jogador vai depender, fundamental. Vai depender daquilo que o Abel vai querer do Patrick, né? O Abel, por exemplo, ele mudou Se é que o Abel conhece o Patrick, né, Benfica? Não, ele até jogou contra o América Mineiro. Não, tô brincando, claro. Mas... Isso, não, você tá certo. Mas é que o Abel... O Rodinei está suspenso, O Abel mudou, por exemplo. O Abel, Paulete, mudou, por exemplo, o posicionamento do Galhardo, né? Ele quer fazer do Galhardo um centroavante. Nós sabemos que não é. Eu não sei se ele quer que o Patrick faça aquela mesma jogada forte pela esquerda, quer que o Patrick marque lá em cima, a gente não sabe exatamente. O Abel parece que tem uma... Parece não. Claramente tem outra filosofia em relação ao Cudê. Por que o Cuesta não pode jogar? Esqueci que o Rodinei está suspenso, viu? Eu fui buscar E o Cuesta, por que não pode jogar? Alguém me disse que o Cuesta não poderia jogar amanhã? Não, acho que pode. Olha, eu não tenho essa informação. Para mim, ele tá no jogo. Então tá bom. Tá bom. Mas do simples, jeito que ele né? está jogando... Pois é. Não, mas tem que jogar ele e o Moledo, né? Claro. Mas o Moledo está fora ainda, né? Segundo a ideia do Abel... Não, o Moledo vai Moledo jogar. volta. O Moledo estava no banco Moledo no último volta. jogo. Ele volta? Sim, ele estava no banco no último jogo. Ah, bom. Vai jogar o Moledo, o Cuesta, o Heitor, porque o Rodinei não pode jogar, vai jogar o Heitor, né? E do lado esquerdo,
Deve jogar o Moisés, eu acho. Deve jogar Moisés. Deve jogar o Moisés. Tá? No meio de O campo. Rodinei está suspenso, né? Quem? O Rodinei está suspenso, Sim, né? esse aí está Você suspenso. falou aí. É. Esse está suspenso. Meio campo, joga o Rodrigo Dourado, joga o Edenilson, joga o Patrick. Acho que vai jogar o Maurício. Tá? Até porque o Internacional não tem outro jogador. Seria ali o Bosquilha, mas o Bosquilha está fora. Então vai jogar o Maurício. E o Cuesta- O Tofanel tá. O Tofanel é, o Cuesta tá Tofanello, né? suspenso. Isso. Levou o terceiro você viu também, contra Sérgio? contra a Católica, né? quem? O Cuesta? É. Tá bom, então vai jogar. Então tem que jogar o Moledo e o Pedro Henrique. Ou o Zé Gabriel. São né? dois zagueiros. Hein? Ou o Zé Gabriel, se for mantida a coerência, né? Mas eu acho que tem que jogar quem é zagueiro, né? Mas é que o Abel, eu acho que considera ele zagueiro também, né? O Zé Gabriel? É. Pois é. Sim, mas ele só joga de zagueiro. Pois é. Não, ele eu não jogou, considero, mas o Abel acho que Ele considera. só joga de zagueiro desde que o Cudê o transformou em zagueiro. Sim, ele era volante. sim, ele sim. era volante. Mas no Inter ele só joga de zagueiro. Porque o Cudê tinha a ideia naquela saída de 3, que era o zagueiro sair jogando, tocando de trás. Não é o que o Abel gosta. O Abel gosta do zagueiro que domina e dá o chutão, faz a ligação direta. É isso que ele tem feito agora, a partir do momento que ele assumiu. Estilo Então aí Abel não se Braga. justifica mais o Zé Gabriel. Estilo Abel Braga quando era zagueiro. É, mais ou menos. Isso. Mais ou menos. Zagueirão. É. Entendeu? Então Então vamos aí- tentar montar isso aí. Marco, O tem Lomba. break agora? Oi? Tem break agora? Não, tem. Não, ainda não. Tá. Tem Olha só, 5 Então minutos. é o Lomba, o Heitor. Lomba, o Heitor, o Moledo. Zé Provavelmente Gabriel. vai jogar o Zé Gabriel. Eu acho que não deveria, mas. Zé E o Gabriel Moisés. e Moisés. Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Maurício, Thiago Galhardo. E aí a minha dúvida. Eu não sei se ele vai botar o Yuri Alberto. Deveria. Mas eu não sei se ele não vai começar com o Marcos Guilherme. Ah, aí não. Aí Aí o não, Marcos verdade. Guilherme podia também. É. O Marcos Guilherme podia dar uma entrevista também, se despedindo do Inter, né? Ô, Marco, tô lendo aqui o. Tô lendo o Olé aqui. É. Tô lendo aqui o Olé. E o técnico é Miguel Ángel Russo, do Boca. Ele está muito preocupado com o desempenho defensivo da sua equipe. Com essas 2 derrotas consecutivas contra Tajeres e Lanús, os 2 jogos foram na Bombonera. É verdade que não com a força máxima, como destacou o Paulete aí. E ele vai colocar, Marco Antônio, uma equipe, um modelo. Ele treinou, e isso aí surpreendeu muito os repórteres, treinou um modelo de jogo muito fechado com 5 jogadores do meio de campo. Andrada, seria o time Andrada, Buffarini, Zambrano, Lopes, Esquerdo e Fabra na defesa. Andrada, Buffarini, Zambrano, Lopes, Esquerdo e Fabra. No meio de campo, Sálvio, Capaldo, Campuzano e Cardona. E somente o Teves na frente. É o esquema 5-4-1, que pode se converter em 3-4-3 com os 2 laterais somados ao meio campo e 2 volantes que possam jogar pelos lados. É um modelo muito fechado, é a especulação que se tem na Argentina para, sobretudo, não sofrer gols. Essa é a ideia do Russo para Decidir em amanhã. casa depois, né? Havia Exatamente. uma dúvida aí, eu andei olhando também, havia uma dúvida, Benfica, se o Cardona terá condições físicas de jogar, que ele estava machucado. Era o Cardona e o Sálvio, que estavam na iminência de talvez não virem a Porto Alegre, serem preservados Sálvio- para o jogo da volta lá na Sálvio Bombonera. O Russo disse aqui, ó, Sálvio vai ao Brasil e depois tomaremos uma decisão. Ele vem pelo menos. Então tá. Então é isso. E esse time aí, ele é meio pega-ratão, porque ele coloca 5 homens no meio campo, mas desses 5 jogadores,
além do Tevez lá na frente, desses 5 jogadores, tem 2 deles do meio campo que aparecem muito bem no ataque. Um é o Cardona e o outro me foge o nome agora. São jogadores de velocidade que aparecem muito bem na frente. Então é uma variação. Pode ter 5 no meio? Pode. Mas daqui a pouco, quando o Boca tiver a bola, tem 3 no ataque. Varia sim, muito né? para um 4-3-3. Sim, né? Não vai abrir mão de atacar também. É isso aí. Claro, e vem aqui fechadinho, especular uma bola aí e tal, e depois levar a decisão lá para Bombonera, né? É um jogo muito isso. complicado para o Internacional, pelo momento. Não é o maior Boca da história, obviamente que não. Para mim, o último grande Boca foi aquele campeão em cima do Grêmio, do Mano Menezes aí. Para mim, foi o último grande time do Boca. De lá para cá, o Boca vem mais ou menos. Ora um pouquinho melhor, ora um pouquinho, né, cai um pouco. Mas para mim, o último grande Boca foi aquele As coisas que tinha lá- o Palácios. Hein? As coisas lá são, como no Brasil, são cíclicas, né? Lembram? Nessa época do Boca aí campeão, o River lutava para não ser rebaixado, né? Era uma coisa Pois é. assim, uma ponta, outro na outra. Ele chegou Agora a cair, o River né? tá por cima. Ficou na Série B, né? Jogou na Série B. Naquela época lá que o Boca ganhou do Grêmio aí, tinha o Riquelme jogando uma bola fantástica em alto nível, Palácios, Morel Rodrigues, era um time diferente. Agora não. Agora o Boca é um time de operário, mas é o estilo argentino, né? Muita velocidade, muita marcação, muita pegada, e quando tem a bola, o Boca ataca. Então o Internacional vai tomar muito cuidado, vai ter que tomar muito cuidado, Marco Antônio, porque além de ter um adversário que tem uma camisa pesadíssima em se tratando de Libertadores da América, o Boca é o Boca. É. E além disso, o momento do Internacional está longe de ser bom. Vamos fazer intervalo. E Ele aí, tem um na jogador- sequência, nós o Boca voltamos para... Oi? Só uma frasezinha, Marcão. Só Claro. uma frase o Boca tem 2 jogadores que eu acho que são muito bons jogadores, que é aquele Villa, é o Sebastião Villa o nome dele, e o Walter Bou, que uma época até o Grêmio tentou contratar o Bou, que é um centroavante que foi para a Europa, não se deu bem. Tem o Zarat também, que é um bom jogador. É um time bom, sim. Vamos para o intervalo. Já voltamos com o apito final. Você sabia que é a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com a área quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo, é que a Skin é feita com uma produção ultra controlada, a cerveja fica o tempo todo protegida, e é por isso que a Skin não tem aditivos e os ingredientes são naturais. Skin, leve e saborosa, beba com moderação. A hora certa, 1h20, é para Insufilme, películas com eficiência energética Insufilme. Reduz o custo para manter o seu ambiente confortável. Reduz o custo para manter o seu ambiente confortável. Ligue a gente 51-30-21-23-23. Logo nós vamos ter um novo parceiro aqui no nosso apito final. O Sérgio ganhou o kit ontem, ô Sérgio? Maravilhoso o kit. Sal para parrilha, Simplesmente né? sensacional. Exatamente, a minha esposa até me falou agora. Olha, tem que agradecer porque é espetacular o sal para parrilha. Muito Eles bom. mandaram uma caixa com várias opções, viu? É mesmo, é? É. Boa, boa. Isso aí. Então, todos nós aí no apito final vamos ter direito a um kit desses aí. Então, vamos aproveitar. E o nosso parceiro, a partir do 1º de Dá dezembro... vontade aqui de comer purinho. Olha a pressão, Sérgio. Olha a pressão, hein? É a pressão. Mas isso Ontem, para fazer quando uma me entregaram parrilhada. à tarde, eu olhei, abri ali e disse, que vontade de botar aquele na mão ali, né, e empurrar para dentro. Por que tu não pegou uns ovos cozidos e colocou aí em cima? Eu não dá, eu estava na rádio aí. Mas tu não traz mais ovos cozidos? Não tenho levado, Marco Antônio. Estou preguiçoso. Mas é coisa bem boa, né? É bom, né? É Faz bom. bem. Faz bem, faz muito bem. Faz muito bem.
O time do Paraguai, esse que vai enfrentar o Grêmio, aliás, está viajando agora há pouco, né? Daqui um pouco vai para o Paraguai. O Grêmio ficou em São Paulo e vai antes para o Paraguai. O jogo é só na quinta-feira. Alguém acompanhou o Guarani do Paraguai esse ano aí, na temporada? Não, eu não acompanhei. Eu também não vi nenhum jogo do Guarani do Paraguai. Ele jogou contra o Palmeiras no campeonato, na Libertadores? Jogou. Empatou lá no Paraguai e perdeu aqui em São Paulo. E perdeu em São Paulo. Não chegaste a ver nenhum desses jogos? Vi o jogo de São Paulo. Mas não chamou atenção? Não, pareceu ser um time assim, ó, muito marcação forte e contra-ataque em velocidade. É característica dos times paraguaios, né? Marca forte, quando tem a bola espicha em velocidade, joga num 4-2-3-2 e é assim, é um time com pouca qualidade técnica, na minha opinião, tá? Mas com força na marcação e com velocidade no contra-ataque. Porque esses times paraguaios, eles costumam surpreender, né? São times de chegada. Esse Guarani, ele era um clube pequeno, ainda é um clube pequeno, mas como time ele cresceu muito nos últimos anos no Paraguai, né? Eu entrei no site deles, viu, Marcão? Entrei no site deles ontem, casualmente, e é o que tu falaste, não é um clube grande e tal, mas é um clube muito bem estruturado, um clube que vem investindo nos últimos anos, inclusive com uma parceria com o Botafogo, que não sei se funciona ainda, né? Mas é um clube ambicioso. Então, claro, a gente sabe que jogo contra um time de Libertadores, a gente falou ontem, nunca será fácil. Mas esse time aí é um time muito bem estruturado, pelo jeito, viu? Eu acho que sim. Embora uma parceria com o Botafogo, no momento, não recomende muito, né? Não, nem um pouco. Mas eles têm visão, né? Eles têm uma visão de ampliar o modelo deles, né? Eu acho assim, ó, o Grêmio precisa voltar do Paraguai com um resultado que permita, no mínimo, reverter na arena. O que eu acho? Por exemplo, se o Grêmio perder por 1-0 lá, não é mau negócio. Não é bom, mas não é mau negócio, porque é reversível na arena. Se o Grêmio empatar lá, maravilha. Se ganhar lá, para mim já está na vaga. Já está com a vaga na mão. Porque, caso ganhe lá, esse time do Guarani vai ter que vir jogar aberto aqui na arena. Vai ter que buscar vitória. E aí facilita para o Grêmio, que tem jogadores do meio para frente, com habilidade, com velocidade, com inteligência. Tem goleadores no Grêmio, os dois Diegos, tem o Jean, tem o PP, que são jogadores que desequilibram aí. Agora, o que não pode acontecer, Marco Antônio? É o Grêmio daqui a pouco tomar um 2-0 lá. Aí complica. Bom. Aí complica. Eu tenho um amigo que usa uma expressão que é o Simpof, é o Sindicato do Ponto Fora. Eu também não sou do Sindicato do Ponto Fora. Eu acho que tem que ir em todos os jogos para ganhar. Agora, se voltar de lá com empate, é um baita negócio. Eu também acho. Por exemplo, nós teremos um caso hoje típico. O Flamengo joga com o Racing lá em Avejaneda. Tá? Se o Flamengo voltar de Avejaneda com um empate, já nem vou falar em vitória, mas se voltar com um empate, o jogo fica à feição do Flamengo no Maracanã. Claro. Se ganhar, bom, vale para o Flamengo o que eu disse para o Grêmio. Tá? O Racing não está num bom momento. Inclusive, houve demissão no Racing agora, no final da semana passada. Eu não estou lembrado. É um jogador que foi ídolo lá e que exercia um cargo de coordenador técnico, alguma coisa. Milito. Diego Milito. Exatamente. Obrigado, Benfica. E o Milito pediu o boné e foi embora e chutou o balde. Obrigado por me chamar de Benfica, eu fico muito feliz. Foi tu, Marcão? Desculpa. Eu achei que a voz no fundo era do Benfica. Não tem problema. Obrigado, Marcão. Não, que é isso.
pediu o boné e foi embora e causou um certo tumulto, que o Milito é ídolo lá no Racing. Né? É, né? Então a coisa lá não tá muito boa, Marcão. É, eu acho que não. Eu acho que o Flamengo pode ganhar lá. Se o Flamengo conseguir jogar legal, ganha hoje à noite lá. Marcou. Hoje, Marcou. o Flamengo Diga, Marco Antônio. Agora sou eu mesmo. Ótimo. Boa essa. Olha só, É. olha só como é que é a visão. Há pouco tempo eu fiz uma busca aqui no Olé para saber do Boca, e na hora em que o Guarani virou assunto, fui para os jornais paraguaios, o ABC Color, que é o principal jornal lá. Olha uma das manchetes, como são bairristas. É. Nós também somos, né? O extraordinário crescimento do rival do Guarani desde que chegou um ex-Cerro Porteño. Eles estão atribuindo o crescimento do Grêmio à chegada do Diego Turim. É, né? Os jornais Quase paraguaios. nem jogou o Churin, né? Ah, não, mas claro. Mas que A loucura, volta né? hoje no Flamengo, depois de, 8 meses, 7 meses, não sei qual é o tempo certo, voltam a jogar juntos Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Hoje o Flamengo terá todos à disposição. E isso faz a diferença, né, Sinote? E 1-1 contra o Deve Grêmio. fazer. Foi a última vez. É a última vez. E o Atlético joga hoje também, o Atlético Paranaense. Tem 11 jogadores com Covid, né? Contra E o é River horrível, Plate. Isso. Contra o River. Contra o River. Onde é que é o jogo, hein? É Curitiba. Aqui no Paraná. É em Curitiba. Quer dizer, que situação, né? É. Não, inclusive, me parece que os 2 goleiros do Atlético estão com Covid. Eu vou tentar abrir uma notícia aqui do Atlético para ver se eu trago mais detalhes aí. E tem o Santos hoje também, né? O Hein, Santos Marcão? Com a LDU. contra a LDU. Isso. O surreal, ontem nós falamos aqui que seria impossível o Danilo ter ficado no banco com Covid. E não é que aconteceu isso mesmo, hein? O Danilo está com Covid, né? Mas como é que o Internacional faz isso? Não, é inacreditável, né? Pelo amor de Deus. Depois não sabe por que tem tantos casos de Covid aí no futebol brasileiro, né? É isso aí. É E verdade. olha que Porto Alegre, e aqui que acho que até cabe um elogio, o futebol gaúcho, ele se organizou muito, por exemplo, com aquelas bolhas, para disputar o gauchão, e não houve nenhum caso, talvez 1 ou 2. E o futebol gaúcho, numa comparação com o futebol brasileiro, se organizou muito bem. Porque o futebol brasileiro está um caos. Esses casos aí, dezenas de casos nas últimas semanas aí, são uma vergonha para o futebol brasileiro. O futebol gaúcho, numa comparação com o futebol brasileiro, está muito bem organizado contra o Covid. É verdade. É. Na rodada passada, eu trouxe o número aqui ontem, 62 jogadores estavam fora em razão de Covid-19. Olha aqui o provável Atlético. Vai jogar o terceiro goleiro, Bento. Não é o Bento 16, mas é Bento, Eric, Pedro Henrique, Thiago Heleno e João Vitor, um provável, né? Richard, Ravanelli, ou Kelvin e Léo Cittadini, Carlos Eduardo ou Fabinho, Reinaldo e Kaiser. Esse time aí do Atlético. Um dos que está com Covid é o Nicão. Nicão tá fora. Tem o Santos, Jandrei, Zé Ivaldo, Abner, Álvaro e Nicão. Todos eles estão com Covid-19. Marco Antônio, Desses aí tem uns 3, 4 titulares. Oi? qual o jogo que tu acha que eu vou ver hoje à noite? Flamengo, claro. Né, Brasil, tá completamente equivocado. Brasil de Pelotas e CRB. Contra o CRB. Ah, Esse é o jogo que eu vou ver. é no mesmo horário? 21h30. 21h30. Ó, o Chavante, o jogo é em Bento Pelotas. Freitas. Tem que ganhar hoje, hein? Tem que ganhar. Até porque os resultados paralelos estão sendo excelentes para o Brasil. Só falta o Brasil fazer a sua parte. Pois é.
Aí é que O mora o Avaí perigo. Né? ganhou ontem, o Sampaio Correia ganhou do Figueirense, está ótimo. E o Juventude pega um fio desencapado hoje, hein? Juventude vai lá no Independência contra o América do Lisca. Ah, é difícil, é difícil. Jogo Eu complicado. li uma notícia ontem, muito bacana, do Sampaio Correia. E o Sampaio Correia está bem na tabela, cresceu bastante, né? Sim. O roupeiro estava querendo construir uma casa, mas não tinha dinheiro. E tem um jogador do Sampaio Correia que já foi pedreiro. E ele chamou mais uns outros companheiros lá e resolveram, vamos fazer um mutirão e vamos terminar a casa do massagista. E os jogadores meteram a mão na massa. Isso é bonito Literalmente. demais. Pô, não sabia Coisa disso aí. linda. Bacana, é. Alguns jogadores foram lá e estão terminando a casa não sei se é o roupeiro ou o massagista, agora eu fiquei na dúvida. Pô, que Mas era legal um isso. funcionário lá que lidava com eles todos os dias. Eu tô fazendo É uma massagista, reforma. massagista. Eu estou fazendo uma reforma aqui no meu apartamento. Vocês não estão afim de me dar uma mão? hein? Eu não Tá jogo pensando a futebol. mesma coisa. Olha, o Marco Antônio, o Paulette, eu nunca troquei uma lâmpada, então não tenho condições. Olha, sempre é eu tempo de digo aprender. mesmo. Que falta de solidariedade. Nem esse exemplo do Sampaio de serve aprender. para vocês, os Mas olha corações aqui, de ó. pedra. Tu não precisa, o massagista do Sampaio Correia precisava. E depois o seguinte, se eu for fazer uma parede na tua casa, tu já imagina o que vai sair, ó. Tu esquece. Agora, se tu for inaugurar a churrasqueira, tu me Ah, chama. bom. Aí eu sou parceiro. Lembra uma vez, Eu também. Marco Antônio, Ah, nesses programas humorísticos da televisão aí, uma sim. vez o pessoal, a Hebe Camargo ia fazer uma reforma em casa, e aí que se criou a expressão puxadinho da Hebe. Só que o puxadinho da Hebe eram 400 metros quadrados. É mais ou menos como a P do Paulette aí. É. Imagina uma reforma. O cara leva 6 meses. O apartamento tem 50 metros quadrados. Não chora. Tá bom. Chora. Tá Pô, bom, aqui em Paulette. Porto Alegre, sim, rapaz. Tá, mas tá precisando de reforma mesmo? Não, mas eu tenho uma churrasqueira aqui. Vocês já estão convidados, Ô, então. Paulette, É. ontem à tarde, rapaz, tava em casa aqui, assistindo alguns programas, daqui a pouco toca o telefone, Paulo Pelaipe. Que bom. Ah, Tinha legal. ligado pra ti, né? Falei com ele ontem à Hoje de tardinha manhã, também. rapaz. E eu falei Aí à me fez- noite para testar, É? viu, Benfica? Que legal. Ô, Sérgio, acho que ele fez pra você também. O relato é chocante do que é essa doença. E ele pegou em Porto Alegre, hein? Ele tem certeza que pegou porque ele veio pra cá No jogo, na né? véspera de Grêmio e Curitiba e estava bem até então. E aí começou a se sentir mal. Porto Alegre é terrível. E ele tá terrível. contando. E ele contando, Marco, o período. Quer dizer, contando não, né? O que ele acha que aconteceu. Porque quando ele foi entubado, ele lembra das últimas cenas. Depois, quando acordou, já haviam se passado 18 dias. É incrível isso. Que loucura, né? É incrível isso. Que loucura isso. Eu falei com ele ontem, à tardinha, e hoje eu até coloquei no grupo aí, vocês devem ter visto um vídeo Isso, tá nas redes sociais, que né? me foi enviado Saída. da Ah, eu saída vi, eu dele vi. do hospital. Ah, ele falou pro Benfica. Agora o Benfica não sai de casa nem para comer, ô Marcão. Não vai nem na padaria. Perdeu 14 Nem na quilos, padaria o Pelé. mais. Não, vou sim. É que eu vou sempre com Pelé máscara, perdeu né? 14 quilos. Agora, cada vez mais, né? Cada vez que a gente vê assim, essa cena aí que nós vimos nas redes sociais e que o Sinote colocou no grupo, cada vez que a gente vê alguém saindo do hospital recuperado, é que eu valorizo muito esse pessoal que trabalha na área da saúde aí. Esses médicos, esses enfermeiros, esses atendentes. Esse pessoal não dorme mais. Esse pessoal desde março não tem uma vida regular. Esse pessoal não tem folga. Tem médico, tem enfermeiro que sai de casa tipo uma segunda-feira e volta só na quarta-feira porque tem que ter cada vez mais médicos para trabalhar, para atender as UTIs e não tem escala que chegue. Então, olha, são pessoas maravilhosas que dão esse atendimento a quem está lutando contra o Covid.
Ah, alguém tocou a campainha aí. Mas sabe Foi que hoje aqui. pela manhã, só para ilustrar aí como as coisas acontecem, aí eu estava fazendo um comentário, conversando com o Rogério Mendelso, que está numa gripe, mas é gripe só, viu? Fiquem tranquilos. E com o Otto, estava conversando aqui, fazendo o meu comentário, começou a tocar aqui insistentemente a portaria aqui. Isso tira completamente a concentração do cara, tocando aqui a campainha da minha casa, aqui, o porteiro eletrônico. Aí depois que tudo encerrado, eu fui lá para atender, era seu fulano. Pô, cara. Tem roupa para dar? Não era ele, o cara estava apertando no apartamento errado. Isso acontece muito. Mas na hora do programa, tia, na hora que eu estava fazendo o Acontece muito. comentário. Aí é complicado, né? Tá complicado. Então, Eu isso aqui os acontece. cobradores, ô Marco Antônio. Mas esse era o meu medo, é. Dentro do que tu falasse aí, o Tofanello mandou um negócio assim, ó. É. Em vez de 1 minuto de silêncio antes dos jogos, também teria que ter aplausos para o pessoal da medicina. Muito É bem. verdade. É, isso aí. Muito bacana. Eu frequento muito, Marco Antônio, e você sabe disso lá, e você gosta também do Hospital Vila Nova, que aliás ontem teve a sua inauguração de novos leitos, né? E eu estive lá, fui lá que eu fiz o meu exame, meu teste para Covid, graças a Deus não tinha nada. É impressionante, cara. Impressionante o trabalho dessa gente, a dedicação dessas pessoas, porque não é só a questão de você prestar o atendimento médico, tem um atendimento psicológico também, porque o cara chega arrasado, o cara chega apavorado no hospital com a perspectiva de ter Covid. Aí o carinho que eles dão para a pessoa, até começar o atendimento, também isso aí é uma coisa que eu valorizo Claro. muito. Olha aqui, ó. O soldado Machado Esteio mandou um recado bem interessante, bem engraçado. 2020 está sendo um ano muito louco mesmo, muito doido, ele escreve. Até o presidente do Corinthians reclamando da arbitragem. Eu acho que 2019 foi o apocalipse e nós somos aqueles que não subiram para o céu. Uma boa quinta. Bom, é verdade. Nós estamos na ilha de Lost. Estamos perdidaços aqui. Fala em perdidos, não tem nada a ver com a Esther, mas... Boa tarde, Esther. Tá por aí? Boa tarde, Marcão. Tô aqui, sim. Opa, que bom. Tudo bem? Tudo bem, Marcão. E contigo? Tudo tranquilo. Olha aqui, vamos ler alguns recados aí, por favor? Vamos, sim. Tem bastante recados aqui. Eu vou começar com o do Jorge Arruda, de Petrópolis, que ele diz: no Inter deve existir alguma coisa grave ou bem suja, pois alguns atletas não aceitam mais essas condutas. O D'Alessandro é o último dos jogadores que tem a cara e a atitude dos colorados. É a referência dos jovens colorados. Não se espantem se os torcedores jovens não irem mais ao estádio. Diretores precisam respeitar o D'Alessandro. Tá, muito bem. O Paulo Copetti, ou Copetti, ele diz: boa tarde. Boa tarde. O D'Alessandro está no nível dos maiores da história do Inter, mas abaixo ainda de Fernandão. Gamarra jogava muito, mas o Inter não ganhou nada. Isso sim, o Gamarra, ele era um jogador extraordinário, né? Ele foi conquistar mais títulos no Corinthians do que no Inter. Eu acho que no Inter ele só foi campeão gaúcho. Que mais? O Luiz Vandame está participando de novo aqui com a gente. Ele diz: boa tarde, Marcão e amigos da Band. Times argentinos em Libertadores, se deixar passar, eles crescem muito na competição. Por pior situação que estejam, é sempre complicado jogar contra eles. Isso é verdade. Esses times argentinos, eles têm essas competições aí no sangue, né? Eles crescem muito. Deixar... E tem a catimba, né? Os catimbeiros demais, esses argentinos. Os paraguaios pior, também, né? Já foi muito pior, né? Já foi. Já foi bem Tem pior. as lendas do... Essa presença, Marco Antônio, maciça, de jogadores argentinos aqui no futebol brasileiro, treinadores também, serve para nos ensinar muita coisa a respeito de característica de jogador argentino, né? Acho que dá para tirar proveito disso. E para quem é mais jovem aí, o Estudiantes de La Plata era um timaço no final dos anos 60. Ele foi campeão da Libertadores da América, se eu não me engano, 2 anos seguidos. E tinha um timaço. E a lenda reza que alguns jogadores, como Bilardo, Pachamé e outros jogadores mais importantes, jogavam
com uma joaninha ou um alfinete no calção, e na hora do escanteio, por exemplo, eles tiravam e espetavam o adversário, que se distraía e eles se aproveitavam dessa situação. Dizem que é verdade isso, né? O Grêmio sentiu na pele em 83, quando foi jogar lá, né, uma situação em que os jogadores começaram a ser agredidos na boca do túnel, né? Agredidos pelos próprios jogadores argentinos. E hoje mudou. não aconteceu nada, né? Mudou muito essa relação hoje. Mudou muito. Foi muito pior, muito pior. Na Bomboneira era um inferno, né, jogar. Eu fiz jogo na Bomboneira, que negócio trepida. Até mesmo quem ia fazer a cobertura desses jogos, eu lembro muito bem. Em 1990, também por curiosidade, um jogo do Grêmio contra Estudiantes. Naquela época, Marco Antônio, não se tinha microfone sem fio, né? Sim. Então nosso querido José Coutinho, que era o operador da Rádio Guaíba, grande Coutinho, jogava os cabos pro repórter, jogava lá da cabine, jogava o cabo pro repórter lá embaixo. E imagina, esse cabo, esse fio, ele passava por sobre os torcedores dos Estudiantes. Sim. O que aconteceu? Cortaram o meu cabo. Cortaram. Ficaram debochando de mim lá embaixo. Eu tentando falar, não tinha retorno. E agarrados na tela me xingando, né? Não, e querendo invadir o campo, né? Até quem ia fazer a cobertura sofria hostilidade. Olha aqui, teve um jogo no campo dos Estudiantes de La Plata que aconteceu um episódio hilário. Vou contar rapidinho para vocês aí. Que é o seguinte, não vou dar nomes, tá? O comentarista chegou e disse assim pro narrador, isso aqui é muito complicado. Aqui os caras invadem as cabines e batem nos caras. Se eles descobrirem que nós somos brasileiros, eles vão fazer confusão, hein? Tá? Não, tá bem. Daqui um pouquinho, tá começando a complicar. Os caras estão subindo aqui, olhando para nós com cara de brabo. O negócio tá difícil. Isso aqui, se eles descobrirem que nós somos de Porto Alegre, os caras vão nos surrar aqui. E foi aquela história, né? Aí, de repente, lá os caras conversando, vamos abrir a jornada? Vamos abrir a jornada. Aí, claro que eu não vou fazer igual, mas mais ou menos foi assim, ó. O cara se abaixou, o narrador, e estamos começando a jornada. Aqui, falando do estádio do Estudiante de La Plata. O jogo importantíssimo da Libertadores. Vamos para o intervalo comercial. E nós já voltamos. Quem tem medo, né, gente? Já voltamos. De volta com o apito final, faltando 11 minutos para as 2 da tarde. O apito final para BT, Pó Pelotense, Tintas Renner e Jardine. Tem mais alguns recados aí para a gente ler, Esther, por favor? Tem sim, Marcão. Vou começar aqui do Marcelo Toledo. Ele diz, boa tarde, amigos. 2 lembretes. Na Libertadores tem gol qualificado, então uma derrota fora de casa por 1-0 pode não ser um bom negócio. E Moisés teve lesão muscular contra o América e está fora por 3 semanas. Olha aí, ó. O Rinaldo de Porto Alegre brinca aqui. Boa tarde, amigos. O Rodinei suspenso não é desfalque, é reforço. Muito bom. Essa do Moisés eu havia esquecido mesmo. Né? Moisés eu acho que fora, vai jogar o Wendel, então. Joga o Wendel, isso. Obrigado pro ouvinte, né? Que às vezes verdade. Nós nos passamos aqui nas informações e se o ouvinte nos ajuda, fica melhor ainda. Legal. É que obrigado. os guris da reportagem, Marco Antônio, eles não resistem às câmeras da televisão, né? Aí ficam 5 minutos com a gente e nos deixam aí desamparados, né? Tá, mas aqui um pouquinho, daqui uns dias, eu conversei com ele ontem, o Gabriel está de volta e as coisas voltam ao normal. Esse programa com o Gabriel é um e sem o Gabriel é outro. Tudo gurizinho bonitinho que ia aparecer na televisão. E tu vê, né? O Gabriel é um guri bonito e não tem esse sonho, né? Não tem essa ideia. Tem mais... Lê o último para nós aí, Esther. Vou ler aqui então. Ele diz aqui, o Valério de Eldorado. Ele diz, o D'Alessandro não era craque, há tempos não fazia diferença. Tava na hora de parar. Mesmo assim, ele foi um dos 3 jogadores mais importantes do clube nos últimos 40 anos. Por isso é ídolo.
É verdade. Os últimos 40 anos, acho que não, né? É que, olha aqui, ó, de 80 para cá, Acho que não também. de 80 para cá, Benfica. Quem é? Quem é que é Eles mais fiquem entre os 10, Marcão. Não, mas olha só. Tu vai Falcão. botar aí quem? Entre os mais importantes. Falcão. Hã? Falcão. Não, o Falcão não. Falcão saiu em de 80 para cá. O Falcão não estava no Inter mais. Ele falou 40 anos. Tu tá propondo de 80 para cá? É, o Falcão saiu do Inter em 80. Aí tem Fernandão, Fernandão. Índio, Gamarra. Barra. Ah, não, mas o Gamarra não tem os títulos que o D'Alessandro tem. Isso é verdade. Não é tão ídolo assim. Rubem Paz. Olha, Rubem Paz. Rubem Paz e D'Alessandro, eu sou mais D'Alessandro, hein? Olha só quantos títulos ele faturou. Ganhou muito mais. Mas quantos anos ele jogou também no Inter? Bom, então, mas o ouvinte tem razão. Nos últimos 40 anos ele é um dos 5. Não, eu acho que sim. É? Acho que sim. Claro. Acho que sim. Não, tem razão, ouvinte. É que nós somos mais experientes, diríamos Tá, mas assim. o critério... E a gente lembra do critério Carpegiani, é- Figueroa. Marcão, mas o critério é título ou desempenho? Não, aí eu não sei, o torcedor Faz falou. 8 anos... Faz 8 anos que o D'Alessandro não ganha nada. E o Nilmar, hein? Pois é. Então, É por isso bota que aí eu o pergunto se Nilmar. é título Tu bota... ou desempenho. Tá, mas olha aqui, ô Paulette, não importa se é por título ou por importância, etc e tal. Quem foi mais importante nos últimos 40 anos que o D'Alessandro no Inter? Fernandão. Tá. Vamos colocar. Quem mais? Tafarel. Vocês não vão gostar, mas... Ah. Pra mim, o Tinga foi muito mais importante do que o D'Alessandro. Então tá, Pra tem mim, o né? Tinga, Claro. mas não fechou 5 o ainda, Fernandão- nós estamos pensando. O Fernandão... Não, o Fernandão foi muito mais importante do que ele. Sim, mas eu disse isso. Eu disse. O Índio foi muito mais importante que ele. Rafael Sobes ganhou a Libertadores lá no Morumbi. Nilmar. Pois Esses jogadores não são tão idolatrados pelo torcedor, tirando o Fernandão e um outro aí, do que o D'Alessandro pode discutir. Eu fecho aí com o ouvinte, viu? Eu também. Aqui, ó, Marcão, o ouvinte ele acrescenta que é por importância, não por qualidade. O D'Alessandro sempre foi importante. Até jogo ele apitou o Libertadores. Aliás, ele está do deixando... Alessandro no Internacional. Como é que é? Alguém fala. Ele já comunicou a saída dele do quadro de árbitros, o D'Alessandro. Não, Mati, ele até apitou o jogo. O Márcio ele Chagas deixa- deu a camiseta para ele naquele. eu espero, foi muito legal. É um legado que ele. Legado, é interessante. Mas é muito bacana o que ele fez nesses jogos do final do ano, ajudando instituições de caridade, né? Tomara, que se ache aí uma brecha para que permaneça, né? Olha, eu tenho uma Eu pergunta acho para que o fazer. histórico do D'Alessandro... Quando é que termina o histórico do campeonato? Quando é que D'Alessandro- termina o... Quando é que termina o ano do Internacional? Não é em fevereiro? É. É em fevereiro, Termina né? numa Por que quarta-feira que e no Por que, domingo que ele está tem pulando? Grenal. Por que ele está pulando do barco hoje, hein? Se faltam 3 meses e meio ainda. Porque ninguém Não, mas vai o me dizer que contrato ele vai dele seguir termina jogando. em 31 de dezembro. O contrato dele termina em 31 de dezembro. Ele teria então que falta um prorrogar mês para poder jogar até o final e ele não quer mais. Tá bom, falta 1 mês e meio então. Esse 1 mês e meio então, ele não vai querer receber, porque ele não vai jogar, né? Não, acho que sim. Não, vai estar à disposição, né? Não, ele está à disposição. Ele só já avisou que não vai renovar. Isso aí. Não vai renovar. Porque Eu já estava gostaria naquela especulação. de vê-lo em campo contra o Boca. O Boca pode ser também. que jo- Mas entre Boca. ele e o Boca Marcos também gostaria. Guilherme,
E entre ele e o Marcos, se tiver que optar entre um dos dois, que são funções diferentes, mas dentro de um esquema. D'Alessandro. Pois é. D'Alessandro. Pois é. Agora eu vou te falar, hein? Falar pra vocês aí. O Tevez é o D'Alessandro do Boca, né? É. Também tá jogando só no nome. É verdade. É, né? Eu acho que ele não tem conseguido desempenhar Essa mais. idolatria que o D'Alessandro tem por parte dos torcedores do Internacional, vocês podem ter certeza, está muito ligado ao desempenho do D'Alessandro nos Grenais. Sim, eu Isso falei tem isso um aí. peso, um peso muito grande nos Grenais. Ele marcou, vou usar a linguagem dos boleiros, ele desempregou o Vitor, goleiro do Grêmio. Assim como o Jorge Veras desempregou o Tafarel do Internacional, ele desempregou o Vitor. É verdade. Estourou nosso tempo. Tá bom? Amanhã voltamos. Grande Amanhã é abraço. dia de Inter, hein? Inter e Boca. E quinta-feira tem o Grêmio contra o Guarani. Obrigado a todos aí que participaram. Abração. Tchau, tchau. Dê um bom almoço, uma boa tarde. E aos nossos ouvintes, obrigado aí pelo carinho, pela audiência, pela participação. Na sequência tem o Milton Cardoso com Bastidores do Poder. Nós voltamos amanhã. Tchau, gente.